Bom dia, pessoal. Eu sou Matheus Almeida, sou médico residente em neurocirurgia pela UEPA, tá? A gente vai falar um pouco do básico de traumatismo crânioencefálico e traumatismo raquimedular. É um assunto muito importante inclusive para clínico geral, né? E para quem gosta também da neurocirurgia, né? Tá. 90% das mortes pré-hospitalares está associada à lesão cerebral. E dos pacientes que vai chegar para a gente no pronto-socorro com lesão cerebral, vocês vão ver que a maioria se enquadra em TCE leve, né? O que é a classificação em relação à gravidade de TCE? Leve, moderado e grave. É a partir da escala de como de Glasgow, que a gente vai ver mais na frente, né? Glasgow de 13 a 15 a gente classifica como TCE leve, né? 9 a 12 TCE moderado e 3 a 8 TCE grave, né? 75% desses vão ser de TCE leve, então a maioria, né? O TCL é responsável por 50% das mortes em pacientes vítimas de trauma. Mais comum é sexo masculino. E vocês vão ver que tem dois picos de incidência principais. Pacientes jovens, principalmente acidente motociclístico e sem capacete, às vezes, muitas vezes relacionado ao uso de álcool ou drogas, o que piora ainda mais o prognóstico do paciente. Ou idosos, né? Idosos que são vítimas muitas vezes de queda no banheiro. Então, essas duas vertentes, pacientes jovens e pacientes idosos. O principal objetivo nosso na avaliação inicial do paciente é prevenir o que a gente chama de lesão secundária. O que é isso? A gente vai passar um pouquinho de tempo explicando o que é isso, porque isso é muito importante. Vocês podem ver aqui, pessoal, duas tomografias. Isso aqui é a janela de parênquima cerebral, né? Tem também a janela óssea, que a gente está vendo é o parênquima cerebral. Na esquerda, vocês estão vendo uma tomografia evidenciando uma contusão cerebral frontal à esquerda, né? É uma contusão de um volume importante, só que a gente vê basicamente a contusão, né? Tem algumas áreas de reabsorção, enquanto que na direita a gente vê também uma contusão, só que perceba que essa contusão cerebral, o volume do sangue em si, ele não é tão grande, ele é pequeno. Só que essa tomografia ele foi batida cerca de 8 dias, mais ou menos, do trauma. Então, a tomografia mais tardia. E você observa uma coisa que você não vê tanto na da esquerda, que é uma área hipodensa, que é uma área escurecida, que a gente está vendo aqui ao redor, que é o que a gente chama da tal da lesão secundária. Como é que aconteceu isso? Esse sangue ele começa a causar uma necrose isquêmica nos neurônios que ficam ao redor, começa a causar, portanto, uma reação inflamatória que aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos e aumenta o influxo de água para o cérebro, que a gente chama de edema. E esse edema vai causar uma coisa que a gente chama de tumefação, que é um efeito de massa, que, como vocês podem ver aqui, empurrando, né, comprimindo as estruturas da linha média, de forma que os ventrículos laterais, que são esses que a gente está vendo, eles estão bem desviados para a esquerda, para o hemisfério cerebral esquerdo. Isso aqui, pessoal, essa linha média era para estar alinhada aqui. Então, observe aqui que não é o sangramento que está causando esse efeito de massa, é essa lesão secundária tardia ao trauma. E é disso que a gente vai falar que é importante a gente diminuir ou evitar, diminuir, digamos assim, a partir dos nossos cuidados na avaliação inicial do paciente. Só conceituando lesão primária, aquela que ocorre no momento do trauma, né, que a gente viu, a contusão em si, o sangramento em si é devido ao trauma, e a lesão secundária, ela inicia-se no momento do trauma, mas ela se torna mais evidente clinicamente mais tardiamente. E que lesões secundárias são essas? A tumefação, que a gente explicou, lesão cerebral hipóxica, que pode ocorrer devido a uma própria irritação do sangramento, que irrita os neurônios ao redor do sangramento, né, causando hipóxia, ou, por exemplo, um paciente que já está com a lesão causando um efeito de massa muito grande, causando hipertensão intracraniana, faz com que chegue menos sangue para o cérebro, causando hipóxia cerebral, ou se o paciente ele tem um quadro pulmonar devido ao trauma e ele tem uma hipóxia alveolar, consequentemente vai chegar menos oxigênio no cérebro, vai ter uma hipóxia também cerebral. Ou se, por exemplo, o paciente ele sangrou muito, perdeu muito volume no trauma e ele evoluiu com um quadro de anemia, ele também pode ter uma hipóxia cerebral. Então, percebo que tudo isso são coisas que a gente consegue, pelo menos, diminuir, com medidas que a gente vai ver mais na frente, que é o quê? Fornecer volume para o paciente hidratado. Se o paciente tiver hipotenso, se o paciente estiver desaturando, colocar um catéter de O2,
transfusão sanguínea, se for o caso. Outro tipo de lesão secundária é a hipertensão intracraniana. Então, esse é o nosso principal objetivo, evitar essas consequências aqui que podem ser catastróficas. Vamos falar primeiro o básico aqui da anatomia, né, do couro cabeludo. Ele tem 5 camadas, né? A primeira é a pele, depois subcutâneo, depois é o que a gente chama de gálea aponeurótica. E que é importante a gente conhecer isso, porque o que a gente chama popularmente de galo, né, o nome correto seria um hematoma subgaleal, que é um hematoma que fica abaixo essa gálea aponeurótica. Ele, por si só, ele não é clinicamente tão importante, só que ele pode indicar alguma lesão adicional, porque você está vendo que teve um impacto no local. Então pode ter uma fratura associada, pode ter um hematoma intracraniano. Abaixo da galha, a gente vai ter um tecido conjuntivo frouxo, que ele é muito vascularizado, como vocês podem ver aqui. Tem veias que, inclusive, elas têm comunicação com a região intracraniana, que são chamadas veias emissárias. Então, se o paciente tiver, por exemplo, uma fratura exposta, ou mesmo um ferimento cortocontuso com exposição desse tecido, pode ter infecção, bactéria, né, que pode se disseminar para a região intracraniana. Por isso é chamado de danger zone, né? E, por último, a gente tem o pericrânio, que é a parte mais externa do osso do crânio, né? Então, quando a gente tem um ferimento cortocontuso que está expondo a calota craniana, a gente fala que é um ferimento cortocontuso com exposição de pericrânio, né? Tá. Falando um pouquinho das camadas que recobrem o cérebro, que a gente chama de meninges, né? São 3. A dura mater, a aracnoide e a pia mater. No cérebro, a dura mater ela é formada por 2 camadas, uma externa e uma interna. Geralmente elas andam juntinhas, como a gente está vendo aqui. Em determinadas regiões, elas se separam, como vocês podem ver aqui, formando algumas estruturas que a gente chama de seios venosos, que são grandes compartimentos venosos que são responsáveis pela drenagem tanto superficial como profunda do cérebro. A gente vai já ver a importância disso no trauma, né? Tá. Acima da dura mater é o que a gente chama de espaço epidural. Perceba que é um espaço virtual. Ela é bem colada no osso. Para que ela descole, tem que ter alguma lesão, um hematoma, que a gente chama de hematoma epidural, por exemplo, que cause um efeito de massa para que ela descole, né? A gente vai ver mais à frente que a principal causa do hematoma epidural é a ruptura da artéria meningia média, mas a gente vai ver direitinho. Entre a dura mater e a aracnoide, a gente tem um espaço subdural. Percebam o que passa aqui nesse espaço. Veias, né, que vêm do cérebro e drenam até os seios venosos. Essas veias é o que a gente chama de veias ponte. Então, se houver uma ruptura dessas veias pontes, pode haver um hematoma subdural. A gente vai ver também mais à frente, né? E aqui na aracnoide, a gente vai ver que abaixo da aracnoide tem as trabéculas aracnoides, né, a camada trabeculada. Aqui passa o líquor, que é o líquido cefaloquidiano, cuja principal função é justamente proteger o cérebro de impactos, né? O líquor ele vai ser drenado pelas cisternas, aqui nas cisternas aracnoides até os seios venosos, né? E quando a gente tem um sangramento nessa região subaracnoide, perceba que o sangramento ele vai como se fosse contornar toda a superfície dos sulcos e giros cerebrais, né? Um sangramento interaracnoide e a pia mater, chamado de hemorragia subaracnoide, certo? Só para vocês verem bem na prática, o couro cabeludo ele é bem vascularizado, tá, pessoal? É, Por isso, se o paciente, por exemplo, tem um ferimento cortocontuso no couro cabeludo, é importante ver se ele está com sangramento ativo ou se ele sangrou muito antes do trauma. Às vezes o paciente pode chocar somente de um sangramento no couro cabeludo. Aqui tem um vídeo, vamos ver se a gente consegue colocar para rodar o vídeo. Aqui um intraoperatório, né, vocês podem ver aqui que sangra bastante, pessoal, o couro cabeludo. Aqui a gente ainda coloca vasoconstrictor para sangrar menos, mas na prática sangra muito. Então, se o paciente chega com sangramento ativo, tem que suturar logo para resolver e evitar choque hipovolêmico.
né? O que é importante a gente saber da anatomia também? A artéria meningia média, lembra que a gente falou? A artéria meningia média, onde que ela fica? Ela fica sobre a dura mater. Só voltar aqui para o ela fica sobre a dura mater. Ela é a principal responsável por nutrir a dura mater, tá? Ela passa nessa região temporoparietal, né? E especificamente na região chamada de pitério. Pitério é uma região que o osso ele é bem fino. Então, assim, se tiver um trauma, pode haver fratura do pitério e ruptura da artéria meningia média, né? Que pode causar aquele hematoma epidural. Né, ou extradural, né? Aqui só mostrando que a artéria meningia média ela vem da artéria maxilar interna e aqui passa nessa região da asa maior do esfenoide, né? Internamente, externamente a gente vai ver o que a gente chama de pitério, vamos já ver uma figura mostrando direitinho. É, porém, o hematoma epidural não se dá somente a ruptura dela. Essa é a principal causa. Mas pode também ser devido à ruptura daquele seio venoso, tá? Se for devido à ruptura de seio venoso, é mais grave, um sangramento mais intenso, mais vultoso, tá? Inclusive, voltando aqui nos seios venosos, os principais para questão de trauma, para a gente entender, é esse aqui, o seio sagital superior, que ele passa bem na linha média. Então, se você tem uma fratura que é bem evidente na linha média, que pega o polo cefálico superior, por exemplo, e tem um hematoma, ficar muito atento a isso, porque isso é perigoso, isso pode causar sangramento vultoso. E aqui o seio transverso, né, que é nessa região bem aqui, mais ou menos na protuberância occipital externa, que a gente chama de neurocirurgicamente de íneo, né? A gente traça uma transversal aqui, que a gente chama de linha no calço superior, a gente vai ter o seio transverso, né? Então ficar atento a fraturas, por exemplo, nessa região. Aqui um vídeo, né, mostrando só o descolamento da galha aponeurótica, né, no intraoperatório, ver se a gente coloca para rodar o vídeo. Aqui que vocês estão vendo, ali acima, a galha aponeurótica e embaixo vocês estão vendo o pericrânio, né, está sendo descolado. É nessa região que fica o hematoma subgaleal, tá? Um outro vídeo mostrando a dura mater e aracnoide sendo rebatidas e o parênquima cerebral sendo exposto, né? Só para vocês verem, a dura mater é uma membrana bem fibrosa, isso a gente está vendo bem espécie, a dura mater que ela tem essa característica fibrosa. Só uma anatomia básica aqui em relação aos ossos, né? Vou voltar aqui para o laserzinho. A gente tem o osso fal, osso esfenoide, osso temporal, osso parietal e osso occipital. Na face a gente tem o osso maxilar, tem o osso zigomático, internamente a mesma coisa, frontal, parietal, esfenoidal, esfenoide, temporal, occipital, que só mostrando a mesma figura da artéria meningia média passando na asa maior do esfenoide. Só vou voltar um pouquinho para a gente ver o pitério que ficou da gente ver. O pitério, pessoal, essa região aqui é uma junção de quatro ossos: osso frontal, osso parietal, osso temporal, osso esfenoidal. É justamente aqui abaixo que passa a artéria meningia média. Tá? Em relação ao cérebro, a gente tem o lobo frontal, o lobo parietal. Vejam que esses dois lobos eles estão separados pelo que a gente chama de fissura silviana. Eles estão separados do lobo temporal pela fissura silviana, né? O lobo frontal é separado do lobo parietal pelo que a gente chama de sulco central. Só para a gente ter uma noção básica aqui. E no polo mais posterior, o lobo occipital. Aqui internamente a gente tem o lobo da ínsula. Uma coisa que é muito importante, pessoal, para a gente entender realmente as alterações clínicas que acontecem no paciente, no trauma, principalmente com hipertensão intracraniana, é uma coisa chamada de doutrina de Monro-Kelly. O que é isso? É um conceito. Basicamente, o conceito de que o crânio ele tem um volume fixo, né? O que é osso, né? Que não aumenta. Ou seja, se alguma coisa a mais entra no crânio, algo tem que sair. O que eu estou querendo dizer com isso? O crânio é formado basicamente por tecido cerebral
80%, né? Sangue 10% e líquor 10%. Se você tem um sangramento intracraniano, o seu organismo ele tem que arranjar alguma estratégia para expulsar algo para evitar que a pressão do crânio se mantenha constante, ou seja, em torno de 5 a 15 milímetros de mercúrio, né? Em torno de 10, mais ou menos. Acima disso, já fala que é hipertensão intracraniana. O que seu organismo faz? Se tem um hematoma intracraniano, ele começa a expulsar sangue, ou seja, aumenta o retorno venoso, sangue que desce pela veia jugular. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, o organismo ele expele líquor, diminui a quantidade de líquor na cavidade intracraniana. Por tempo que seu organismo consegue fazer isso? Até chegar a um determinado limite, não consegue fazer isso para sempre. Ou seja, que é justamente o que mostra nesse gráfico aqui, que é o volume do hematoma por pressão intracraniana. Perceba que enquanto o hematoma vai aumentando até um determinado volume, a pressão intracraniana consegue se manter constante, até que chega a um limite crítico que não o organismo não consegue mais expulsar sangue líquido. Então, à medida que o volume do hematoma aumenta, a pressão vai aumentando exponencialmente, até chegar a um estágio crítico em que alguma coisa mais vai ter que sair, que só vai restar cérebro, que é o que a gente chama de herniação. Quando o tecido cerebral está saindo, digamos, da cavidade intracraniana, ele está herniando. A gente vai ver uma figura mostrando isso direitinho. Matematicamente, como é que a gente mostra isso? Tá. A gente tem uma fórmula do fluxo sanguíneo cerebral, que é tudo que a gente quer preservar no trauma, para evitar, lembra, as lesões secundárias. Como é que é o fluxo sanguíneo cerebral? É a pressão de perfusão cerebral, ou seja, a pressão do sangue que chega no cérebro, dividido pela resistência vascular cerebral, ou seja, a resistência que as artérias, os vasos que vão para o cérebro promovem a passagem do sangue que vai para o cérebro, né? De forma que, se eu melhoro, eu aumento a pressão de perfusão cerebral, eu melhoro o fluxo sanguíneo cerebral. Se eu aumento a resistência vascular cerebral, eu diminuo o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Detalhando um pouco mais, essa pressão de perfusão cerebral, ela é representada pela pressão arterial média, tá? Que é a pressão arterial sistólica mais duas vezes a diastólica dividido por 3, tá? Menos a pressão intracraniana, tá? Vamos entender essa fórmula, pessoal. Lembra que a primeira coisa que o organismo faz é expulsar sangue líquido para tentar manter a pique constante, né? Só que vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir fazer isso e a pique vai aumentar. Então, aqui, a pique vai começar a aumentar. A primeira coisa que o paciente vai ter nesse momento é cefaleia, vômitos e rebaixamento de nível de consciência. Esses são os sinais precoces de hipertensão intracraniana que a gente tem que ficar atento, tá? Em seguida, o paciente ele vai rebaixando, 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 à medida que a pique vai aumentando, e seu organismo vai ter que arranjar uma outra estratégia para manter o fluxo sanguíneo cerebral constante. E o que que ele vai fazer? Tentar aumentar a pressão arterial média para contrabalancear esse aumento da pique. E aí a gente vai ter uma coisa mais tardia, que a gente chama de tríade de Cushing, que é hipertensão, bradicardia e irregularidade respiratória. Pessoal, se o paciente está em Glasgow 15, consciente, está hipertenso, isso não é tríade de Cushing. Tríade de Cushing ela acontece no estágio mais avançado. O paciente está rebaixando, aí o paciente rebaixado, aí ele pode apresentar a tríade de Cushing, tá bom? É, então, só uma observação, também a pressão arterial média, ela consegue ser autorregulada se ela tiver numa faixa de 50 a 150 milímetros de mercúrio. Ou seja, se o paciente ele sangrou muito, perdeu muito volume, ele está extremamente hipotenso, seu organismo ele não consegue mais adotar aquela estratégia de aumentar a PAN. E aí o que acontece? O fluxo sanguíneo cerebral vai diminuir, o paciente vai sofrer com isquemia cerebral, que é aquela lesão cerebral secundária. Daí a gente vê a importância de hidratar o paciente, dar volume, pega dois acessos calibrosos e faz volume no paciente para tentar manter a PAN dele acima de 90 milímetros de mercúrio, que é uma PAN que consegue, a despeito da hipertensão intracraniana, consegue manter mais ou menos o fluxo sanguíneo cerebral. Em relação a essa resistência vascular periférica, resistência vascular cerebral,
O que que influencia nesse parâmetro aqui da fórmula? Tá. Hipóxia, hipercapnia, hipocapnia, como? A hipóxia, né, que é a falta de oxigênio, ela vai causar vasodilatação. Tá? Vasodilatação, a gente vai pensar que vai mais sangue para o cérebro, isso é bom. Não, porque isso vai acontecer em excesso, causando um edema cerebral, que vai resultar em hipertensão intracraniana. Hipertensão intracraniana causa diminuição do fluxo cerebral. Então, o que você tem que fazer? O paciente chega, acontecer, chega com hipóxia, tem que ofertar oxigênio, né, para diminuir a lesão cerebral secundária. Hipercapnia. Hipercapnia, o CO2, ele causa vasodilatação, né, cerebral. Então, é o mesmo raciocínio, você tem que corrigir hipercapnia, né, no caso, se o paciente tiver ventilação mecânica, né, corrigir os parâmetros ventilatórios para evitar esse mecanismo que a gente acabou de explicar anteriormente. E da mesma forma, de forma semelhante, a hipocapnia também é danosa, porque a hipocapnia ela vai causar vasoconstricção, né? Causando vasoconstricção, vai causar isquemia, né? Diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Então, essas são as medidas para a gente diminuir lesão secundária cerebral. A escala de Coleman de Glasgow. Isso aqui a gente não vai se deter muito, para a gente não perder muito tempo. Isso aqui vocês depois dão uma olhadinha. Mas é a escala de Coleman, essa escala ela foi feita especificamente para o trauma, né? Em que a gente avalia três parâmetros: resposta, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, que depois vocês dão uma olhadinha, que é o que a gente utiliza para classificar o TCE, para a gente tomar condutas. Paciente que é consciente orientado, a gente diz que é Glasgow 15, tá? Falando um pouco sobre o que a gente deve colher na anamnese do trauma. Primeiro, identificação do paciente, tá? Isso é muito importante, o nome completo, para que não haja troca, né, de paciente, né? O mecanismo e a hora do trauma, por quê? O mecanismo influencia muito na nossa conduta. Se o paciente, por exemplo, ele teve um trauma em que ele foi ejetado do carro, ou se ele, por exemplo, teve um trauma de queda de altura, ou se foi um atropelamento, um trauma de alto impacto, eu vou ter um cuidado muito maior em relação a traumatismo crânioencefálico e também traumatismo raquimedular. Inclusive, eu tenho que pedir TC de coluna total. Então, o mecanismo é muito importante. A hora do trauma, por exemplo, se o paciente teve um trauma há uma semana atrás, e ele tem uma coleção intracraniana. Bom, a coleção intracraniana está se mantendo estável. Eu não preciso repetir a tomografia, digamos assim, em um intervalo de tempo muito grande. Eu posso colocar para repetir a tomografia em 48, 72 horas, enquanto se o paciente tem um trauma agudo, teve trauma hoje, tem um hematoma importante, vou ter que ficar mais atento, repetir a TC em até 12 horas, 6 horas, em casos mais limítrofes, né? A observar, perguntar se o paciente teve perda da consciência, a gente vai ver mais na frente que o hematoma epidural ele tem a seguinte característica: o paciente ele perde a consciência no momento do trauma, depois ele recobra a consciência, que é o que a gente chama de intervalo lúcido, e depois ele vai rebaixando gradualmente novamente, né? Então isso é importante perguntar. Perguntar se o paciente teve amnésia, vômitos, convulsões, cefaleia, para ver se ele tem algum sinal de hipertensão intracraniana, né? Calcular isso como a de Glasgow, né? Como a gente viu, ver as pupilas. A gente vai ver uma figura mais à frente, que assim, quando o paciente está naquele estágio de herniação que a gente falou, pode haver uma compressão do tronco cerebral, especificamente o mesencéfalo. E lá passa o terceiro nervo, que é o nervo oculomotor. E aí pode haver midríase, né? O lado acometido, né? Vai ter compressão do terceiro nervo, o paciente vai ter uma anisocoria, vai estar midriático de um lado e normal de outro lado, né? Ver se o paciente tem déficit neurológicos focais, se tem, por exemplo, uma hemiparesia. Uma coisa bem comum na contusão cerebral, que é aquela lesão que a gente viu no começo do slide, como ela tem um grande efeito de massa, ela pode causar um déficit neurológico contralateral, né? Porque é cruzado a motricidade voluntária. Ver se o paciente tem lesões associadas. Por exemplo, o paciente ele teve uma fratura de fêmur, fratura de ossos longos. Poxa, você tem que ficar muito mais atento a esse paciente, porque é,
o impacto foi grande o suficiente para causar uma fratura desse tipo. Então tem que pedir TC de coluna total. Ver o estado respiratório e hemodinâmico do paciente, é, alguns tipos de lesão de coluna, por exemplo, lesões altas cervicais, pode causar insuficiência respiratória, pode causar hipotensão, bradicardia. Ver se o paciente utiliza anticoagulante. É muito comum o idoso utilizar alguns anticoagulantes, ginkgo biloba, algumas coisas do tipo assim, ou até mesmo anticoagulantes mesmo. E você vai ter que fazer reversão da anticoagulação e ver se o paciente tem algum exame de imagem prévio para você comparar com o exame de imagem atual. Quando solicitar a tomografia, pessoal, isso é extremamente importante e uma das partes mais importantes da aula, porque isso vocês vão ver no dia a dia de vocês. Trabalhar com clínico geral, interior, às vezes você vai estar num hospital que não tem muito suporte, você precisa saber quando você deve referenciar o paciente para fazer a tomografia em um centro especializado, né? Não existe um protocolo 100% fechado, mas existe um contexto que você deve suspeitar que é necessário a TC. Se o paciente tem alguma fratura suspeita de fratura exposta do crânio, você está vendo, né? Os sinais de fratura de base de crânio, a gente vai ver mais na frente o sinal do guaxinim, que é o hematoma periorbitário, sinal de beta, que é o hematoma retroauricular. Se o paciente teve qualquer coisa sugestiva, o paciente teve vômitos, o paciente teve perda da consciência, teve crises convulsivas, tudo isso são sinais de alerta, né? Paciente paciente idoso tem mais facilidade de ter sangramento, né? Então, fica alerta também pedir tomografia. Se o paciente teve um mecanismo de trauma importante. Lembra que a gente conversou? O mecanismo de trauma é muito importante ser investigado. Se o paciente tem cefaleia grave, observar também se o paciente, ele, por exemplo, teve um acidente motociclístico e ele estava sem capacete, ou se ele estava de capacete e às vezes o capacete saiu no momento da colisão, que é comum acontecer. Peça tomografia, né? Se o paciente teve um déficit de memória, convulsões, se o paciente está sob efeito de álcool ou droga, porque você perde o parâmetro neurológico, você não sabe se ele está rebaixado do álcool ou se é devido a alguma lesão intracraniana. Se o paciente tem histórico de alguma coagulopatia, se ele faz uso de anticoagulante, se ele tem algum déficit focal atribuível ao cérebro, né? Então veja que tem todo um contexto que você deve solicitar TC. Falando de forma mais simplificada, quando você pode prescindir a TC, quando não precisa solicitar a TC? Bom, um mecanismo de trauma que não foi tão importante, um trauma leve, em que o paciente não teve TCE ou teve TCE, mas, por exemplo, estava de capacete, não perdeu a consciência, não teve vômitos, não teve nenhum sinal de alarme, não está com cefaleia, não está com escoriações importantes, não está com sinal de fratura de base de crânio. Então, digamos assim, está tudo perfeito. E ele está em Glasgow, vigil, não está sob uso de álcool. Aí você pode observar ou não solicitar a TC. A tomografia de crânio, pessoal, não deve retardar a transferência para um centro de trauma. Lembrar disso. Falando um pouco das alterações, primeiro as fraturas do crânio. A gente pode ter fraturas da cota ou abóbada craniana, né? E pode ter fraturas de base do crânio. As principais fraturas da calota são divididas em linear e afundamento, tá? A gente vai já ver no outro slide. E em seguida a gente vai ver as fraturas de base de crânio, que são aqueles sinais de guaxinim, de beto, fístula licórica e disfunção de sétimo e oitavo. Vamos já explicar. Aqui à esquerda a gente está vendo uma fratura em afundamento. Vejo aqui que teve impacto direto, causa esse afundamento craniano. Já aqui uma fratura linear, né? E os sinais de fratura de base de crânio. Isso sempre deve chamar a atenção da gente, que é o sinal do guaxinim, que é o hematoma periorbitário bilateral. Quando você vê esses sinais, contraindicar a passagem de sonda nasogástrica, porque pode ter uma comunicação entre a cavidade intracraniana e a região nasal e a sonda pode ir para o cérebro, né? Sinal de Bettel, fístula licórica, lembra que o líquido ele passa um espaço subaracnoide, né? Então, se fístula licórica saindo pelo nariz ou pelo ouvido, ou disfunção do sétimo nervo que é o facial, ou oitavo. Como assim? Esse paciente tem paralisia facial ou hipoacusia. Por quê?
Esses nervos, eles passam no ouvido interno. Vejam aqui a figura aqui. Aqui é uma região que a gente chama de mastoide, tá? E aqui é o ouvido interno, eles passam bem aqui. Aqui esse paciente ele tem uma fratura de mastoide. Ele pode ter, por exemplo, uma hipoacusia, né, devido à fratura, né? E aqui uma outra fratura linear de base de crânio, aqui do forame magro, né? Pode ter também paralisia facial, como a gente conversou. Tá. Classificando as lesões intracranianas, a gente pode classificá-las de diversas formas, inclusive em difusas e focais, tá? As lesões focais, geralmente, elas são macroscópicas, e as lesões difusas, geralmente, são microscópicas, né? As lesões difusas são elas, concussão, que é aquele, por exemplo, do boxeador, que o paciente leva um trauma, ele apaga momentaneamente e depois recobra consciente. Pronto. A lesão hipóxica isquêmica, que a gente já detalhou, isquemia por diversos mecanismos, né? Lesão axonal difusa, que é uma lesão extremamente grave. Como é que funciona isso? Quando o paciente ele sofre um movimento de desaceleração muito brusco, que a gente chama de uma desaceleração angular do cérebro, né? Por exemplo, esse movimento assim, de chicote, a gente tem o que a gente chama de cisalhamento, que corta a região do parênquima cerebral dessa forma, devido à inércia, né? E esse cisalhamento dos neurônios é o que a gente chama de lesão axonal difusa. Isso causa um trauma grave. O paciente geralmente está muito rebaixado, entubado muitas vezes, e a gente não consegue, geralmente, ver na tomografia uma lesão compatível com a gravidade do paciente. Então, a gente supõe, quando há essa incompatibilidade, que o paciente possa ter uma lesão axonal difusa. Tá? Lesões focais são os sangramentos normais que a gente comentou, né? Hematoma epidural, subdural, contusão, vamos vê-los. O hematoma epidural, pessoal, ele tem esse formato na tomografia, tá? De lente biconvexa. Por quê? Porque a dura mata ela é uma camada fibrosa, né? E aí ela tem uma resistência, digamos assim. E aí a artéria meningia média, quando ela é rompida, ela vai pulsando e vai deformando a dura mata dessa forma, formando um formato de lente biconvexa, tá? O mecanismo dele é devido ao impacto direto na região mesmo do hematoma. O trauma foi aqui. Ele geralmente está associado à fratura, e essa fratura que lesa a artéria, né? Geralmente tem um intervalo lúcido, que a gente já explicou, né? Geralmente nessa região temporoparietal, que é a região da artéria, e tem, em alguns casos, que pode ser devido por sangramento de seio venoso, que a gente já explicou, que é mais grave, sangramento mais vultoso. Enquanto que o hematoma subdural agudo, ele tem esse formato de meia-lua, como a gente vê aqui, tá? Ele é formado através da força de cisalhamento, ou seja, aquela mesma fisiopatologia que a gente havia falado anteriormente, da inércia do cérebro, ou contragolpe, como alguns falam, né? Ele é formado pelo deslizamento da aracnoide sobre a dura mata, causando a ruptura daquelas veias pontes que a gente mostrou no comecinho. Só colocar para rodar aqui esse vídeo aqui. Aqui vocês estão vendo um intraoperatório, pessoal, em que a dura mater a dura mater ela está sendo rebatida e a gente vai ver sob a dura mater o hematoma subdural agudo. Perceba, pessoal, nessa figura que vocês vão ver que ele é um coágulo, porque quando ele é agudo, ele tem esse aspecto de coágulo. A gente vai ver no próximo slide que esse hematoma ele pode cronificar. Quando ele cronifica, ele fica liquefeito, ele fica líquido. Não é o caso aqui, que vocês estão vendo que é um coágulo, tá? Tem que fazer uma craniotomia mesmo, abrir mesmo a cabeça do paciente, quando tem indicação cirúrgica, né? Tá? Aqui no outro slide, só voltar aqui para o laserzinho aqui. No outro slide, a gente está vendo um hematoma subdural crônico. Percebam a diferença. Aqui ele é hipodenso, ou seja, ele é escuro. Aqui ele é hiperdenso. Quando ele é hipodenso, a gente tem um subdural crônico. Ele já é liquefeito. Em que cenário que é comum acontecer isso? Idoso. Porque o idoso ele tem mais atrofia cerebral, ou seja, ele tem um espaço entre a dura mater e a aracnoide muito grande. Com isso, às vezes até um pequeno trauma, um trauma besta, assim, às vezes nem
ele nem lembra que teve esse trauma, começa a babar sangue, digamos assim, e esse sangue vai se acumulando ao longo de semanas, meses, e vai manifestar-se clinicamente depois de um tempo, né? E ele começa a ter cefaleia, rebaixamento de consciência. Quando você faz a tomografia, vê lá, um subdural crônico. Por que que é importante a gente saber isso? Se você recebe na sala de pronto-socorro um trauma em idoso, por mais que a tomografia esteja normal, você tem que orientar sinais de hematoma subdural crânio. Olha, tá tudo normal, mas você tem que ficar atento se daqui a algumas semanas ou meses ele apresentar alterações, pode acontecer isso no idoso. Então, orientar o paciente e o acompanhante também, né? Contusão cerebral. Contusão é essa aqui, tem esse formato, né? Ele é formado pelo mecanismo de contragolpe, né? O hematoma que basicamente é formado pelo impacto direto é o hematoma epidural, os outros são por contragolpe, tá, pessoal? É, hemorragia subaracnoide, vocês lembram que a hemorragia subaracnoide ela vai acompanhando os sulcos e giros cerebrais, tá vendo? Aqui é a fissura silviana, tá acompanhando a fissura silviana. E o hematoma subgaleal, que é abaixo da galha aponeurótica? Que ele clinicamente não tem grande significado clínico, mas pode indicar alguma lesão intracraniana associada ou até fratura associada. Aqui só mostrando o hematoma epidural, mostrando que geralmente ele é associado com uma fratura, que é a fratura linear frontal esquerda. Esse slide é importante, pessoal, só mostrando para vocês, quando o paciente tem algum sangramento com efeito de massa importante, percebam que em estágio mais avançado, mais crítico, pode acontecer o que a gente chama de herniação. Isso aqui que vocês estão vendo é o uncus, é uma parte do cérebro que ela pode herniar e comprimir o mesencéfalo, onde passa o nervo oculomotor, que é esse que a gente está vendo. E aí o paciente vai ter o quê? Midríase desse lado aqui, e esse achado aqui no exame neurológico, a gente sempre tem que pesquisar a parte pupilar, né? O que a gente chama de anisocoria, né? O paciente também pode ter uma hemiparesia, né, contralateral, porque a motricidade é cruzada. Em relação à conduta, pessoal, isso também não tem um protocolo fechado, mas o que, falando de forma resumida, o que é importante? ABCDE para todos os tipos de trauma. Antes de você pensar no traumatismo cranioencefálico em si, vias aéreas e colar cervical, respiração, circulação, disability, que são os déficits neurológicos, e exposição. Tem que sempre fazer o ABCDE para todo paciente, que isso é importante para evitar aquelas lesões secundárias, fornecer oxigênio, vias aéreas, entubar se for o caso. Tá. No caso do TCE leve, avaliar se tem indicação de TC e seriar a tomografia se for o caso, né? E vigilância neurológica. TCE moderado e também o TCE grave sempre vai precisar de avaliação neurocirúrgica ou transferência para um centro de referência, né? E repetir a TC, como a gente falou, isso aqui pode variar esse período, a depender se o trauma for mais antigo, se o trauma for mais recente, esse intervalo pode ser um pouco diferente. Como eu falei, especialmente no TCE grave, ficar atento ao ABCDE, do ATLS, né, que não é o foco dessa aula, mas é importante vocês darem uma estudada. É, e ver a conduta neurocirúrgica, que precisa ter avaliação neurocirúrgica. Seria a tomografia. Falam de algumas medidas clínicas importantes para a vida mesmo, pessoal. Cabeceira elevada e posição neutra. Por quê? Quando você eleva a cabeceira, você facilita o retorno venoso pelas veias jugulares, né? Então você ajuda seu organismo naquele mecanismo de diminuir a hipertensão intracraniana. Evitar a hipovolemia. Pega os acessos calibrosos, faz volume no paciente, mantém a PAN acima de 90 mil de mercúrio. E a gente viu que a hipovolemia contribui para a lesão secundária, contribui para a hipóxia e lesão secundária. Evitar fluidos hipotônicos, por exemplo. Você não vai fazer de rotina soro glicosados no paciente com suspeita de TCE. Soro glicosado é hipotônico, por osmose pode piorar o edema cerebral, né? Hiperventilação interroga. A hiperventilação, pessoal, é uma medida que pode ser utilizada não de rotina, mas transitoriamente, porque quando você ventila, você expele CO2, com isso diminui a concentração de CO2 e causa vasoconstricção.
Quando você causa vasoconstricção das artérias que vão para o cérebro, diminui o edema cerebral. Teoricamente, diminuiria a hipertensão intracraniana. Só que essa vasoconstricção, se passar muito tempo, vai causar isquemia e vai piorar as coisas, né? Então, é uma coisa que não deve ser feita de rotina e se for feita por um curto período de tempo, transitoriamente, tá? Preferir realmente a normocapnia. Reversão da anticoagulação. Vocês lembram que na amnésia a gente tem que saber se o paciente usa algum medicamento de rotina, e aí, depois de dar uma olhadinha nessa tabela, reverter a anticoagulação do paciente. Algumas medidas que isso é importante realmente para a vida, pessoal, para a hipertensão intracraniana. Manitol. Você já deve ter ouvido falar, hipertensão intracraniana, fazer um manitol. Primeiro, é uma medida que pode ajudar, porém, não é nada que vá resolver a hipertensão intracraniana. Entendam que é uma medida que ela serve para segurar o paciente enquanto ele está, por exemplo, aguardando uma conduta neurocirúrgica, aguardando a cirurgia, ele vai ser transferido para um centro de transferência, ou está aguardando mesmo a cirurgia. Então, é para manter o paciente estável até lá, mas também ele tem um efeito transitório. E outra coisa, o manitol não deve ser utilizado se o paciente tiver hipotenso, porque ele vai espoliar o paciente vai perder volume, né? Pode utilizar essa formulazinha, essa posologia aqui, que depois vocês dão uma olhadinha. Se o paciente tiver hipotensa, você vai preferir solução salina hipertônica, tá, pessoal? Com o mesmo raciocínio também, diminuir o edema cerebral, que por osmose, né, diminuir o edema cerebral. Pode utilizar também essa formulazinha que depois vocês dão uma olhadinha, dão uma anotada aí. Barbitúricos. Barbitúricos são em casos mais extremos, não deve ser feito de rotina, mas você pode induzir uma barbitúrico se o paciente tem uma pique refratária ao tratamento clínico cirúrgico, né? Ele causa hipotensão. Isso aqui são em casos bem mais avançados. Anticonvulsivantes. Isso é uma controvérsia, tá, pessoal? Na neurocirurgia, assim, mas de forma geral, o que o ATLS recomenda? Utilizar o anticonvulsivante apenas se for utilizar, né, nos primeiros 7 dias do trauma. Porque, assim, se você utilizar de forma indiscriminada, assim, por muito tempo, o anticonvulsivante, teoricamente, diminuiria a recuperação dos neurônios, tá? Uma coisa importante é saber uma coisa chamada de idantalização. O que é isso? O paciente está tendo crise convulsiva, refratária, você precisa idantalizar esse paciente. Que é o que é? Fazer uma dose de ataque de fenitoína, tá? Pode ser 4 ampolas, 4 a 5 ampolas, faz em soro, e aí você mantém uma dose de manutenção, que é essa dose aqui, de 100 miligramas de 8 e 8, tá? O tratamento cirúrgico, pessoal, do TCE, quando que vai operar o paciente, isso é conduta neurocirúrgica. Mas só para a gente ter uma noção, basicamente, é quando tem epidural com espessura máxima de 15 milímetros, subdural com espessura máxima de 10 milímetros, uma contusão com volume maior do que 30 ml, desvio de linha média, que lembra daquela figura que a gente mostrou, os ventrículos laterais bem desviados, quando o desvio de linha média é maior do que 5 milímetros, um Glasgow muito baixo, e uma fratura em afundamento com um afundamento maior do que uma tábua óssea, né? Maior do que a espessura de uma tábua óssea. Algumas observações extras, se o paciente tem uma fratura exposta, principalmente se tiver fístula licórica, pessoal, tiver vazando líquido, fazer antibiótico, porque ele tem risco de infectar e fazer meningite, tá? E não retirar objetos penetrantes do crânio, porque se ele tiver no parênquima cerebral, pode estar tamponando algum vaso, você retira e aí pode causar um sangramento, vai causar problema. Traumatismo raquimedular, pessoal, vamos lá. É uma importante causa de mortalidade e morbidade com perda de funcionalidade e independência em adultos jovens. A prevenção continua sendo a medida mais importante e o traumatismo raquimedular sempre deve ser considerado em pacientes politraumatizados, com ou sem déficit. O mais comum é ter lesões na coluna cervical, por causa da hipermobilidade do pescoço, né? Menos comumente, coluna torácica, transição trocolombar e região lombosacra. Só uma anatomia bem básica, tá, pessoal? Aqui a coluna, vocês podem ver que tem uma lordose lombar, uma cifose
torácica e uma lordose cervical. Percebe que os corpos vertebrais, que à medida que vai chegando mais caudalmente, eles vão ficando maiores, né, para sustentar o peso da coluna, né. Quando a gente vê, por exemplo, um raio-x de coluna, né, a gente é importante ver o alinhamento, né, essa linha mais anterior dos corpos vertebrais, percebe que está alinhado aqui, essa linha do muro posterior dos corpos vertebrais, a linha de inserção dos processos espinhosos, veja que está tudo alinhado aqui, e a linha é da parte posterior dos processos espinhosos. Isso é uma avaliação bem simples, tá? O ideal é que seja visto na tomografia em 3 incidências, mas só para vocês verem que é importante ver se está alinhado, se tem alguma fratura, esses espaços intervertebrais, se eles estão normais, tá? Uma anatomia bem básica, tá, pessoal? A gente tem duas vértebras que têm formatos atípicos, que são a C1 e a C2. A C1 que a gente chama de atlas, né? E a C2 é o axis. O atlas, ele gira em torno do axis para que seja possível a rotação do pescoço. As vértebras cervicais, elas têm esse forame transverso, né, por onde passa a artéria vertebral, né? Tem que ficar atento se o paciente tiver uma fratura aí, pode ter lesão vascular, né? As vértebras torácicas são essas aqui. A gente pode ver, por exemplo, o processo transverso, que é esse daqui, pedículo, que são esses aqui, corpo vertebral, processo espinhoso e as lâminas. A gente pode ter fratura em qualquer um desses pontos. E aqui as facetas. E a vértebra lombar, ela tem o corpo vertebral bem maior, a mesma anatomia que a gente já havia falado. Quando a gente fala da medula espinhal no adulto, ela não ocupa totalmente o canal vertebral. Ela termina mais ou menos ao nível da vértebra L2, como a gente está vendo aqui. Tá? É, e para a gente saber, se o paciente tem, por exemplo, uma fratura de determinada vértebra, para a gente saber o segmento medular correspondente, tem uma regra para nos ajudar. Qual é essa regra? Da vértebra C2 até T10, a gente soma 2 ao número da vértebra, sempre da vértebra, para a gente saber o segmento medular correspondente à fratura vertebral que a gente está vendo. T11 e T12 correspondem aos 5 segmentos lombares medulares. E a vértebra L1 corresponde aos 5 segmentos sacrais e coxígeos medulares, né? A partir daí, a gente pode identificar também que a gente chama de dermátomos e miótomos, né? Os dermátomos são as partes que são inervação sensitiva da pele de responsabilidade de cada um daqueles segmentos, né? Lembrar, por exemplo, que T4 é na linha mamilar, T6 é no apêndice xifoide, T10 é no umbigo, T12 é mais ou menos nessa região aqui do hipogástrio, as regiões lombares altas são na face medial aqui da coxa, e a gente vai ter de medial para lateral no pé L4, L5 e S1. A parte posterior, S1 e S2, e a parte perineal e a parte perianal são os dermátomos sacrais. Por que é importante saber isso, pessoal? Porque se o paciente tem um traumatismo raquimedular, a gente precisa topografar. A gente vai ver mais na frente. Miótomos, né? Depois vocês dão uma olhadinha, né? Tem miótomo, cada um tem sua ação, né, preponderante. Isso aqui não é que é só C5 faz essa ação, mas é preponderantemente. Que é a flexão do bíceps, C6, extensão do antebraço, C7, extensão, aliás, esse movimento de extensão do antebraço, né, que é o movimento ação do tríceps, né, C8, que é esse movimento aqui, e T1, que é esse movimento de abdução do dedo mínimo. Então, você pode pedir para o paciente fazer esses movimentos. L2, que é a flexão da coxa sobre o tronco, L3, que é a extensão da perna, L4 e L5, que é a dorsiflexão, S1, que é a flexão plantar. A partir dessa semiologia da motricidade, a gente pode classificar o grau de força através dessa escala que a gente chama de MRC, o Medical Research Council. Força muscular grau 5, a força muscular normal. Grau 4, ela vence uma resistência menor. Na grau 5, ela vence até uma resistência grande, digamos assim. Na grau 3, ela vence somente a gravidade.
Na grau 2 ela não vence a gravidade, ela só lateraliza, por exemplo, a perna, ela só fica lateralizando na cama, por exemplo, de um lado para outro, ela não consegue levantar. E força muscular grau 1 a gente só vê um esboço de contração, né? Grau 0 não tem contração, é uma plegia. Algumas observações. Se o paciente tem uma lesão acima de T6, a gente pode ter um choque neurogênico, né, devido à lesão do tônus simpático. Por que que é importante suspeitar disso se o paciente tem uma suspeita de traumatismo raquimedular? Você está lá atendendo um paciente que está chocado, você faz volume, não resolve. E aí você tem esse achado de hipotensão com bradicardia. Lembra, pessoal, se o paciente está hipotenso em um paciente que está com choque hipovolêmico, qual que é a resposta reflexa do paciente? Ter taquicardia, né? Para tentar compensar a hipotensão. Só que se o paciente ele tem bradicardia, isso não é fisiológico, digamos assim, é porque ele provavelmente, devido ao traumatismo raquimedular, teve uma lesão do tônus simpático que está causando uma bradicardia. Por que isso faz diferença? Porque você tem que fazer, associado ao volume, vasopressor, tem que fazer atropina, senão não vai resolver. O que mais que pode ter? Em lesões medulares altas, pode ter paralisia dos músculos intercostais, com insuficiência respiratória. E tá, uma coisa que é importante a gente descrever são esses níveis, nível ósseo, nível sensitivo e nível motor. O que é isso? O nível ósseo é onde teve, por exemplo, a fratura vertebral, propriamente dita. Nível sensitivo é o local, o dermátomo, a partir do qual a sensibilidade é normal dos dois lados, tá? Então, por exemplo, o paciente teve uma fratura e ele o que teve lesão neurológica, ele tem uma diminuição da sensibilidade em membros inferiores, e ele só vai conseguir sentir normal a partir mais ou menos ao nível da cicatriz umbilical. Então, o nível sensitivo dele é em T10. E nível motor é o nível a partir do qual a força muscular ela é pelo menos grau 3 bilateralmente. Tá, essa aqui, pessoal, é a parte que eu consideraria mais importante da aula de traumatismo raquimedular. Então, por quê? Porque isso é importante para o clínico geral, né? O que é importante na sua prática, pessoal? Vai chegar um paciente politraumatizado para você no pronto-socorro e você precisa saber se você pode ou não tirar o colar cervical, ou se você pode liberar ele para deambular, para levantar, enfim. Você descarta um traumatismo raquimedular. Primeiro, por que que a gente utiliza colar cervical? Porque algumas fraturas, pessoal, de coluna, é o que a gente chama de fraturas instáveis. Por quê? Porque se você mexer demais, se você movimentar muito, você pode ocasionar ou piorar um déficit neurológico pré-existente, né? Se você vê uma fratura, se você vê no exame, qualquer fratura, você considera ela como instável até que ela seja examinada por um neurocirurgião, né? Mas como é que você vai excluir um traumatismo, um hack medular, se você, por exemplo, não tiver a tomografia? Quando que você pode não pedir a tomografia? Então, vamos falar disso agora. Primeira condição, o paciente tem que estar vigil e estável hemodinamicamente. Se você tem um paciente rebaixado, ou se ele está alcoolizado, ou se ele está chocado. Se ele está chocado, logicamente ele vai rebaixar devido ao choque hipovolêmico, por exemplo. Você vai perder o parâmetro neurológico do seu exame físico. Você vai palpar os processos espinhosos e não vai sentir dor. Ele pode ter uma lesão mascarada porque ele não está consciente, né? Primeira coisa, tem que estar consciente. Segundo, se o paciente tem um mecanismo de trauma grave, peça tomografia. Independente se ele está queixando ou não. Quais são os mecanismos de trauma grave? Paciente ejetado do carro, queda, mais de 1 metro de altura, atropelamento com alto impacto. E a gente vai ver alguns outros, né? Capotamento de carro. Esses mecanismos têm que pedir TC de coluna. Dependendo do exame físico, o ideal é que seja TC de coluna total nesses casos, tá? Seguindo a sequência, quando você vai examinar a coluna, primeiro você palpa os processos espinhosos, vê se tem dor. Se ele não tiver dor, aí em seguida você vai fazer a rotopedibilidade
rotacionar o pescoço, 45 graus de um lado, 45 graus de outro, pede para encostar o queixo no peito. Aí, se ele não tiver dor durante esse exame, aí você pode tirar o colar, estabelecendo todos esses pré-requisitos. Então, resumindo, isso aqui é um protocolo canadense, tá, pessoal? Canadian Spine Rule, justamente para saber se o paciente precisa ou não de TC de coluna, né? Primeiro, primeiros preceitos. Não deve ser aplicado esse protocolo se o paciente está rebaixado, alcoolizado, com sinais de instabilidade, como a gente conversou, ou se ele tem menos de 6 anos, porque esse estudo não foi feito em crianças, ou se ele tem algum déficit agudo. Se tiver qualquer uma dessas coisas aí alteradas, tem que pedir TC de qualquer forma. Tá. Se não tem nada do que a gente falou no slide anterior, mas, por exemplo, tem um mecanismo de trauma perigoso, que são esses que depois vocês vão dar uma olhadinha, queda de altura, ejeção, acidente de alta velocidade, atropelamento, tem que pedir TC. Se o paciente, por exemplo, tem mais de 65 anos, também é bom pedir a tomografia. O paciente já tem osteoporose e tudo, então você tem um pouco mais de cuidado. Se o paciente tem déficit, pedir tomografia. Depois você vai seguir para esse outro quadradinho aqui. Vou tentar resumir o que esse quadradinho está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: depois que eu ver que não tem nenhum mecanismo perigoso, o paciente está consciente, eu vou ver se tem sinais que me tranquilizam ainda mais. Por exemplo, o paciente está sentado, o paciente está andando, fico mais tranquilo, né? Ou se foi um mecanismo de trauma mais simples, uma colisão na traseira, ou se o paciente, não, doutor, eu já tenho essa dor, mas essa dor mesmo que eu já tenho, da artrose, não tem nada de diferente. E se o paciente não tem dor à palpação cervical? Então, eu me tranquilizo com esses sinais, aí a partir disso, eu vou rotacionar a cabeça do paciente para saber se ele tem dor. E se ele não tiver dor na rotação, aí sim eu posso tirar o colar cervical e dizer que ele não tem traumatismo raquimedular, tá? É, observação, se o paciente tem uma lesão medular alta, digamos assim, ao nível de coluna cervical, ele pode ter uma tetraplegia ou tetraparesia. Se ele tem ao nível de coluna torácica ou lombar, pode ter paraplegia ou paraparesia, tá? Síndromes medulares. A partir daqui, pessoal, o slide vai ficar um pouco mais específico para a área da neurocirurgia, tá? Ainda é importante que vocês entendam isso, porque isso é cobrado em prova de residência e é importante vocês conhecerem pelo menos o básico disso na prática. No contexto de trauma, o que é importante a gente saber? Essa síndrome central da medula e a síndrome de Brown-Séquard. A síndrome central da medula, ela acontece principalmente em idoso que já tem um processo degenerativo da coluna cervical, que a gente chama de mielopatia espondilótica, e ele tem um trauma com hiperextensão do pescoço. Esse mecanismo de trauma causa lesão da parte central da medula. O que caracteriza essa síndrome centromedular? Uma perda de força mais evidenciável em membros superiores e menos evidenciável em membros inferiores. Por quê? Porque o trauma está aqui na coluna cervical e ele pega, como a gente pode ver aqui, a coluna, o corno anterior do H medular, que é onde sai, onde está a corpo celular do neurônio motor inferior que vai para os membros superiores. Então você tem uma paralisia flácida, ou seja, uma síndrome do neurônio motor inferior em membros superiores. Só que também pega um pouquinho o trato córtico espinhal lateral, pega menos, mas pega, né? E o trato córtico espinhal lateral, ele vai lá para os níveis mais baixos e vai ser o neurônio motor superior dos membros inferiores, né? Então você vai ter uma paralisia espástica, só que menor, dos membros inferiores, tá? Então, isso caracteriza a síndrome central da medula. Síndrome de Brown-Séquard é quando o paciente tem uma emissecção da medula. Vamos lá, vamos entender isso daqui. O que é isso? Trato córtico espinhal lateral. Ele só cruza lá a nível de bulbo, lá acima. Então, aqui na medula, ele não cruza. Ele representa a motricidade do mesmo lado da lesão. E aqui é o funículo posterior. Ele também, as suas fibras só cruzam lá no bulbo. Então, na medula,
ele representa a sensibilidade profunda do mesmo nível da lesão. Só que aqui a gente está vendo o trato espinotalâmico lateral. Diferente dos outros, ele cruza a nível de medula, porque ele vem daqui, desse lado aqui, passa pelo cono posterior, cruza a linha média e ele vem para cá. Em resumo, quando o paciente tem uma hemissecção da medula, ele tem perda de motricidade voluntária ipsilateral à lesão, sensibilidade profunda ipsilateral à lesão e sensibilidade superficial, que é temperatura e dor, contralateral à lesão. Então, esse é síndrome de Brown-Séquard. Síndrome do cone medular e síndrome da cauda equina, quando a gente tem fraturas mais na região lombar baixa, né? Não, na região lombar, digamos assim. Se for acima de L2, lembra que o cone medular termina em nível de L2. Então, se eu tenho uma fratura acima de L2, eu vou acometer o cone medular. Cone medular é medula, então é neurônio motor superior. Então, o paciente vai ter uma síndrome do neurônio motor superior. Se eu tenho uma fratura abaixo de L2, eu vou acometer a cauda equina, porque a medula já terminou. Cauda equina são raízes nervosas, são nervos. Então, o paciente tem uma síndrome do neurônio motor inferior. Essas duas síndromes são parecidas, elas pegam geralmente dermatomas sacrais, o paciente tem disfunção esfincteriana, disfunção vesical, ele tem anestesia em cela, que pega anestesia da região perineal, região anal. Só que, como a gente falou, cone medular é neurônio motor superior e síndrome da cauda equina neurônio motor inferior. E a gente vai ter os sinais respectivos de cada síndrome, que a gente não vai entrar em detalhes nesse momento. Tá, mais uma vez, essa parte da aula é bem específica da área da neurocirurgia, mas isso é muito cobrado também em prova de residência. Luxação atlanto-occipital. Quando é que acontece isso? Quando o paciente tem um mecanismo de flexão e tração importante da coluna. Por exemplo, síndrome do bebê sacudido. Quando ele é sacudido, você vai ter um aumento dessa distância aqui. Ó. Perceba que essa distância aqui, que é a distância do clivus até o dente do ápice, ela está pequena. E aqui essa distância ela está alargada. Essa lesão é grave, pessoal. Isso muitas vezes é acompanhado de lesão do tronco encefálico, o paciente pode falecer por insuficiência respiratória, é, porque lesa tronco encefálico. Fratura de Jefferson. O que é fratura de Jefferson? É a fratura que pega arco anterior e arco posterior de C1, que é o Atlas, né? E geralmente o mecanismo disso é sobrecarga axial. O paciente, por exemplo, que faz um mergulho em águas rasas, que ele tem um impacto axial na coluna, né? Subluxação por rotação em C1. Aqui eu não tenho imagem, mas o que vocês precisam saber disso basicamente é, se no traumatismo medular, você vê um paciente com o pescoço rodado e você pede para ele rotacionar e não vai, tá como se estivesse travado, não force, porque pode ser que possa haver uma luxação de C1, né? E aí ele por isso que não está conseguindo rotacionar o pescoço, então não pode forçar, né? Pode causar um dano neurológico maior. Tá, falando agora de C2, que é a segunda vértebra, a gente pode ter fraturas dos elementos anteriores de C2, que é essa parte está mais à frente, né? Essas fraturas são classificadas pela classificação de Anderson, né? Anderson 1, que é a fratura do dente do áxis, Anderson 2, que é a base do dente, Anderson 3, que pega o corpo do áxis, né? Aqui vocês podem ver aqui uma fratura do áxis, né? Enquanto que se a fratura for nos elementos posteriores de C2, ou seja, os pedículos, por exemplo, que é mais na parte posterior, a gente pode ter esse outro epônimo, que é a fratura do enforcado. Como é que é o mecanismo disso? Um mecanismo de hiperextensão da coluna. E um paciente, digamos assim, uma pessoa que foi enforcada, é justamente esse mecanismo aqui de trauma, né? Então recebe esse epônimo. Ah, nas lesões de coluna cervical, é mais comum a gente ver fraturas e luxações nas regiões cervicais mais baixas, ou seja, C5 e C6. Por quê? Porque é nessa região onde a mobilidade do pescoço é maior, né? Então, a vértebra mais comumente fraturada é C5
C5, né? E é mais comum haver luxação de C5 e C6. Só observação, luxação, pessoal, quando tem um deslizamento, tá? Um desalinhamento das vértebras. Lembra daquela linha que a gente viu que era para estar alinhado? Ó? Perceba que, ó, aqui há um desalinhamento. Então, aqui é luxação ou listese, né? Que a gente chama. Teve uma listese, né? De C5, C6, tá? É, coluna torácica, né? Quais são as principais fraturas de coluna torácica? Tem essa lesão em cunha, que é essa que a gente está vendo aqui, que é quando o paciente tem um mecanismo de compressão e flexão do tronco, que vai como se fosse assim, comprimir a coluna dessa forma aqui, formando formato de cunha, né? Como a gente está vendo aqui. Pode ser o que a gente chama de fratura de Chance, esse também é comum, cai em prova de residência e tudo. O que é fratura de Chance? É uma fratura em distração da vértebra. Como assim? Quando ocorre um mecanismo de flexão importante sobre um eixo anterior. O que é comum na prática? Aquele cinto de duas pontas. Há uma freada brusca, né? E o paciente está usando o cinto de duas pontas e ele flete o tronco bruscamente. E aí a vértebra, ela, digamos assim, é fletida, causando esse tipo de fratura aqui, que não é compressão, é uma flexão. Isso é comumente associado à lesão de vísceras abdominais, então tem que pesquisar isso, né? Outro tipo de fratura que pode ser a fratura por explosão, que é essa aqui, que é devido a um trauma axial da coluna torácica, ou fraturas luxações, que são menos comuns na coluna torácica, tá? Descendo mais um pouquinho, a gente vai falar sobre fraturas da junção tóraco-lombar. Uma observação: as fraturas da coluna torácica geralmente são estáveis, tá? Claro que vai pedir a opinião do neurocirurgião, mas só para saber, de forma geral, são estáveis porque tem a caixa torácica sustentando. Já essas daqui, da junção tóraco-lombar, elas geralmente são instáveis, são muito estáveis. É, Geralmente acontece em paciente que cai de grande altura, colisão com o cinto de segurança de duas pontas. E nesse tipo de fratura você tem que utilizar obrigatoriamente uma coisa que a gente chama de colete de PUT, né? PUTTI, que é para estabilizar a coluna e também orientar o repouso do paciente no leito e movimentação em bloco. O que é isso? Se for, por exemplo, passar o paciente de uma maca para outra, ele tem que passar todo imobilizado, todo em bloco. Não pode o primeiro tronco, depois o abdômen, porque pode causar uma piora do dano neurológico, né? É, as fraturas lombares podem ter aquelas síndromes que a gente conversou, síndrome do cone medular, síndrome da cauda equina. Falando rapidamente sobre lesões penetrantes da coluna, né? Aqui só mostrando uma figura, título de curiosidade mesmo, aqui foi um ferimento por arma de fogo, né? Que pegou justamente aqui na lâmina da vértebra. E esse paciente, ele não ficou com déficit, ficou com sequela. Mas o que é mais comum é que o paciente tenha um dano neurológico completo, né? Se o projétil passa aqui, ou até mesmo passa perto, a lesão térmica, né? Pode causar um dano neurológico completo. Acho que aqui é um vídeo, se a gente consegue colocar para rodar aqui, da direita, que o projétil. Já esse outro aqui não teve tanta sorte, né? O projétil ficou instalado no canal medular. O paciente ficou paraplégico. Ok. Só uma observação, né? Quando o paciente tem uma fratura dessa região, que a gente chama de processo ou forame transverso, né? Pode ter lesão vascular, que é a artéria vertebral que passa no seu interior. O ideal é pedir um exame de vaso, né? Um estudo de vaso, uma angiografia, algo do tipo. E é isso, pessoal. A gente tentou fazer uma aula básica, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado aí. Qualquer coisa a gente está à disposição, tá? Obrigado.